Live do João. Boa noite, companheiros e companheiras, internautas, camaradas do PCdoB, amigos e simpatizantes. Bem-vindos, bem-vindas à 12ª Live do João, as lives produzidas pela Escola Nacional João Amazonas, que tem como objetivo central desenvolver temas do currículo da nossa escola, desenvolvendo debates, estabelecendo aqui esse diálogo com companheiros e companheiras, intelectuais, membros da academia, dirigentes do nosso partido, para dialogar sobre um conjunto de temas que nós consideramos de grande importância para a luta política no Brasil e no mundo hoje. Hoje, como vocês sabem, nós vamos ter uma live sobre a China. E essa live sobre a China será com um companheiro e uma companheira, daqui a pouco a gente apresenta, que estavam na China até pouco tempo atrás, participando ali de seminários e de estudos, então vai ser uma live bastante interessante. Antes da gente começar a nossa live, eu queria destacar, camaradas, que o PCdoB está em processo das suas conferências ordinárias, conferências estaduais, conferências municipais. Então, é importante a gente destacar que nesse processo que vai agora até novembro, a militância do partido está chamada a debater as questões partidárias, os problemas, as soluções, as dificuldades, a luta política do PCdoB. Então, esse é um momento de grande importância para a democracia interna do nosso partido. E nesse aspecto, a gente tem debatido muito, desde o Comitê Central, para que a nossa militância cada vez mais se integre às nossas organizações de base. O PCdoB é um partido de militância política, e essa militância atua prioritariamente nas organizações de base do partido. Então, um dos temas centrais da nossa conferência ordinária, é exatamente o chamado revigoramento do PCdoB a partir das suas bases partidárias. Então, levando isso em consideração, e antes da gente entrar aqui nos nossos temas da live, eu vou pedir para o nosso camarada Caio Botelho, secretário de Formação da Bahia, que está pilotando aqui a técnica da nossa live, passar um vídeo que foi produzido conjuntamente pela Secretaria Nacional de Formação e pela Secretaria Nacional de Organização, sobre o revigoramento do PCdoB a partir das bases. Vamos lá, Caio. E aí, meninas, tudo bem? Tá bom. Nós somos do PCdoB. A nossa luta é para fortalecer o Partido Comunista do Brasil e conquistar o socialismo. Mas quem é o partido? Ele fica em uma casa fechada? Seus pensamentos são secretos? E suas decisões? Ninguém conhece? Não, nós somos o partido. Eu, você, vocês. Estamos trabalhando para que cada vez mais filiados e filiadas possam participar e militar em suas organizações de base, em contato direto com o povo e as suas lutas. Eu mesma pertenço a uma base e o partido precisa delas, como a árvore precisa de suas raízes. As bases constituem o núcleo primordial da vida política do PCdoB. Com elas é possível ter uma militância coletiva, organizada e combativa. E com um trabalho de base eficiente, a gente leva consciência e ação política para os nossos amigos, amigas, colegas, parentes. Pois é, dessa maneira fica melhor para a gente enfrentar a exploração e defender os nossos direitos. As bases organizam a atividade partidária onde o povo está, com suas famílias, nas cidades e no campo. Nos locais de trabalho, estudo e de moradia, na área da saúde, da cultura, da educação e nos bairros e comunidades. Essas bases são dirigidas pelos comitês municipais ou distritais. Por sua vez, estes fazem parte do comitê estadual, que está vinculado ao comitê central, que é a nossa direção nacional. As organizações de base estão na linha de frente pelos direitos sociais, por empregos, melhores salários e uma vida digna. Até porque todo mundo merece, não é mesmo?
Merecemos sim uma sociedade solidária, sem ódio, sem preconceito e sem racismo. Nos últimos 100 anos, onde tem luta social, política ou de ideias, lá estão as bases do PCdoB. As organizações de base sempre estão se reunindo, mas utilizam muito as plataformas digitais. As redes sociais, como os grupos de WhatsApp, são instrumentos de comunicação e orientação essenciais, principalmente para o trabalho das bases. Aqui temos uma reunião de base. Ela discute e divulga a política do partido. Distribui material, prepara palestras, debates, lives. Além de estudar o pensamento partidário, ela realiza ações de solidariedade e de atendimento às necessidades do povo. A organização de base é um espaço de convivência respeitosa e que atua em conjunto. Sempre aberta à participação das pessoas. Olá, seja bem-vindo, camarada! Tenho um orgulho danado de fazer parte de uma base. Nosso coletivo é forte e feito de militantes revolucionários que querem mudar a realidade e transformar o mundo. Hoje lutamos pelo sucesso do governo Lula na reconstrução do Brasil, com desenvolvimento soberano, democracia, empregos, renda e crescimento econômico sem esquecer do meio ambiente. Mas para continuar a mudar o Brasil, o PCdoB precisa ser forte e, com as bases, eleger vereadoras e vereadores, prefeitas e prefeitos em 2024. Agora me diz, você ainda não tem base? Se não tem, basta reunir 3 filiados, pronto, tá feita, já dá para começar. Mas se ela já existe, coloque para funcionar a todo gás. Faça da sua base o seu espaço de militância e de luta. Tchau, valeu, camaradas! A bandeira do meu partido é vermelha de um sonho antigo. Toda hora que se levanta, levanta agora, levanta a aurora. Leva a esperança, minha bandeira. Tu és criança a vida inteira. Toda vermelha, sem uma listra. Minha bandeira é socialista. Estandarte puro da nova era. Todo mundo espera, espera. Coração lindo, no céu flutuando. Te amo sorrindo, te amo cantando. Mas a bandeira do meu partido, entrelaçada com outra bandeira, a mais bela, a primeira, verde e amarela, a bandeira brasileira. PCdoB. É seu, é nosso, é do Brasil. Muito bem, camaradas. Então, apresentado esse vídeo de divulgação do nosso processo de conferência e do nosso trabalho nas organizações de base, eu apresento aqui, vou apresentar, compor o nosso time de hoje. Vou começar aqui com a apresentação de um antigo companheiro, amigo, né? Amigo de grande tempo dentro do partido, nosso camarada Haroldo Bernardes. Haroldo é engenheiro civil, é militante do PCdoB desde 1982, é professor aposentado da Unesp de Ilha Solteira, é doutor pela Escola Politécnica da USP e pós-doutor na Universidade de Califórnia, famosa UCLA. Atualmente é presidente do PCdoB de Veracruz, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Foi presidente da Câmara Municipal de 2019 a 2020. E, como eu, está muito feliz, né? Porque o São Paulo Futebol Clube foi campeão da Copa do Brasil. Olha o sorrisão do Haroldo. Aí, Haroldo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Altair. Bom, eu vou começar naturalmente agradecendo pelo convite, né, por essa oportunidade de estar aqui. Como você diz, a gente já tem vários anos aí de caminhada ao lado do PCdoB juntos, né, acertando e às vezes errando com o partido. E muito felizes agora nessa época das conferências, muito esperançosos aí que novos tempos vão se abrindo, né? Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui, também a oportunidade de estar ao lado dos debatedores de hoje, né? Por esse tema também tão importante que é a China, né? Então, bom, e naturalmente feliz da vida
pela Copa do Brasil. Né? É isso aí. Eu não falei, mas o Haroldo... Uma boa Legal. live. Beleza, eu não falei, mas o Haroldo é membro do nosso núcleo nacional sobre o socialismo como necessidade histórica, que está organizando hoje esta live. Apresento agora também a nossa companheira Isis Paris Maia, é mestre, doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisa em instituições e governança na China, é membro do Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal e coordenadora acadêmica do G-China da Universidade de Brasília. É professora convidada da especialização em China contemporânea da PUC Minas, e a Isis também compõe o nosso núcleo nacional sobre socialismo. Bem-vinda, Isis. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Altair. Muito prazer, Haroldo. Me sinto honrada e tenho certeza que vai ser um bate-papo delicioso. Com certeza, sim. E ao lado da Isis, se vocês já estão vendo, é o nosso camarada, nosso companheiro Diego Pautasso, que é pós-doutor em estudos estratégicos internacionais, é doutor, mestre em ciência política e graduado em geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do Colégio Militar de Porto Alegre, autor dos livros Imperialismo, Ainda Faz Sentido na Era da Globalização? E China e Rússia, no Pós-Guerra Fria, e coautor de Teoria das Relações Internacionais, Contribuições Marxistas. Bem-vindo, Diego, boa noite. Olá, boa noite, Altair, boa noite, Haroldo, uma satisfação estar aqui discutindo com vocês esse tema importante, é uma satisfação. Como eu disse aqui logo no comecinho, os dois estavam até recentemente na China, né? Depois vocês falam disso, vocês dão uma manchete aí pra gente, isso aqui. Então, mas vamos ali, né? Então, repare o seguinte, Diego, a Revolução Socialista na China foi antecedida de um longo período de lutas do povo chinês contra o imperialismo desde meados do século XIX. O território chinês foi dividido entre britânicos, estadunidenses, russos, lá da época dos czares, japoneses, franceses e alemães. Já nos anos 30 do século XX, os chineses moveram uma grande guerra para expulsar os japoneses, processo que durou até 1945, e uniu os comunistas e os nacionalistas em uma grande frente anti-Japão, conflito que se misturou com o palco geral da Segunda Guerra Mundial. Vencidos os japoneses, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, desenvolveu uma intensa luta contra as forças nacionalistas comandadas por Chiang Kai-shek, cujo resultado foi a vitória do exército do povo chinês em 1949 e o início da construção do socialismo. Muito bem. Olhando para essa trajetória de luta pela sua independência, a pergunta é para os dois, tá, gente? Como vocês interpretam os rumos do desenvolvimento da China, que saíram da condição de uma nação destroçada por décadas de conflito para a condição atual daquela grande nação nos dias de hoje? É um país invadido, saqueado, dividido, destroçado por guerras. Como os chineses conseguiram chegar nessa condição de hoje? Bom, vou começar essa questão. Na verdade, a Revolução de 49, eu costumo dizer que coube aos socialistas que chegaram ao poder em 49 uma tarefa árdua, né, que é uma tarefa, primeiro, de libertação nacional, portanto, acima de qualquer coisa, foi uma luta anti-imperialista, e após a tomada do poder, se tratou de um início de um grande processo de reconstrução nacional. Porque o país, além de amputado territorialmente, invadido, desorganizado do ponto de vista econômico, completamente instável e fragilizado do ponto de vista político e institucional, submetido a um cerco internacional, enfim, se tratou de uma tarefa absolutamente árdua e inconcluída ainda, né? Quer dizer, quando a China anuncia em 2020, tema inclusive do mestrado da ISA, a erradicação da pobreza, ela galga mais um degrau de um longo e tortuoso e contraditório e cheio de reveses processo de construção e de reconstrução nacional, né? E que tem inúmeros outros desafios de ordem territorial, inclusive, existe uma alcunha para que a China não integre plenamente Taiwan,
esse é um dos temas. Existem processos fomentados de fora, tentando fragmentar territorialmente a China no Xinjiang, no Tibete, em Hong Kong. Né? Existem processos complexos de desenvolvimento e de mobilidade social. Né? Existem também desafios hercúleos para lograr autonomia e autossuficiência tecnológica. Talvez a batalha do século XXI, pelo menos do início do século XXI, seja o domínio sobre os semicondutores, que é talvez o que foi a indústria automotiva no século XX, hoje é a indústria dos semicondutores, e tudo isso, né, todas essas múltiplas camadas, né, representam um desafio de construção institucional. Entre os aspectos dessa construção institucional, muitas vezes a gente fala da modernização econômica, que de fato tem sido acelerada, os números do crescimento da China, das exportações da China, da expansão da renda per capita, da mobilidade social, têm sido amplamente falados, mas um tema que a Isis vai falar depois, que me parece bastante desconhecido, mas igualmente importante, é a acelerada modernização político-institucional pela qual a China vem passando, e que é um tema amplamente desconhecido, mas isso eu vou deixar para ela tocar depois, mas que é parte também desse processo de reconstrução nacional. E nesse processo de desenvolvimento, aí reside uma série de incongruências e de incompreensões, né, inclusive por parte do campo da esquerda, que vão atribuir à China rótulos de capitalismo de Estado, né, ou de que a China seria neoimperialista, neocolonial, etc, etc, etc. A armadilha da dívida, que seria uma das facetas dessa postura neocolonial da China. Parênteses, eu e a Isa acabamos um artigo sobre a armadilha da dívida, que foi submetido hoje, inclusive, quando estiver na praça, a gente comunica aos amigos. Buenas. O fato é que essas incongruências decorrem, inclusive, de alguns problemas de natureza teórica. Me permite uma parte aí que eu acho que é importante. É dizer, quando se diz que o marxismo ele é um materialismo histórico e dialético, de maneira extremamente simplória, quer dizer que a gente precisa analisar a realidade concreta, segundo as contradições do seu tempo, né, em seus processos de transformação, de movimento, de contradição. Bom, e o que se faz? O que se faz se busca lá nas obras clássicas, como se dogma fossem, e não uma obra viva, uma espécie de um socialismo imaginário, que eu costumo chamar, em alusão às categorias do Weber, de um tipo ideal socialista. Bom, isso não faz nenhum sentido à luz da natureza materialista, histórica e dialética do marxismo. Não poderia estar nos textos de meados do século XIX um modelo aplicado ao século XXI a todos os 200 países ao longo de 2 séculos. Não faria o menor sentido. Mas se constrói esse tipo ideal, baseado em insights esparsos, porque, obviamente, seria contraditório que o Marx ou o Engels prescrevesse o modelo a ser seguido, né? Rígido, idealista, não dialético, né? Seria, se fosse o caso. E lá, nesses insights que foram capturados para a construção desse tipo ideal, estava uma sociedade sem contradição, sem Estado, sem mercado, né, no qual a luta de classes e os conflitos sociais teriam absolutamente desaparecidos. E, óbvio, quando a gente olha para a realidade, seja das primeiras experiências socialistas da União Soviética, das demais que se expandiram pelo mundo na África na segunda metade do século XX, Angola, Moçambique, ou na Ásia, Afeganistão, Iêmen, ou na América Latina, Cuba, Nicarágua, ou no leste da Ásia, Vietnã, Coreia, obviamente que a gente vê uma heterogeneidade de modelos econômicos e de modelos políticos. A China, por sua vez, em pleno século XXI, com desafios completamente diferentes, inclusive daqueles que levaram ao fim do socialismo real na virada dos anos 80 para 90, enfrenta os desafios do seu tempo e produz ajustes, reorientações compatíveis a cada um desses desafios. Lembrando, né,
e aí eu puxo um pouco para a minha área de origem, que é a geografia, né? Que se trata de um país com 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o Brasil, 7 vezes a população brasileira, 56 etnias, né? E com uma condição geográfica, e a gente inclusive conversava sobre as diferenças climáticas do Brasil aqui antes de começar a live, que aqui no Rio Grande do Sul cai o mundo, está a 11 graus, no norte do Brasil uma onda de calor. Pois bem, a realidade ambiental e geográfica da China, seja do ponto de vista climático, territorial, geológico, geomorfológico, é muito mais adversa e complexa que a do Brasil. Portanto, não seria de maneira nenhuma possível um modelo sequer que fosse homogêneo para toda aquela realidade demográfica, territorial e ambiental. E o que a gente vê na China pós-reformas, aí para encerrar e não me alongar na resposta, é um país que vem se adaptando de maneira muito pragmática, né, experimentando reformas econômicas e políticas de maneira gradual. Aquelas que são exitosas se universalizam, aquelas que não têm sucesso são arquivadas, né, de modo a conseguir enfrentar os desafios que não são só desafios nacionais, são desafios internacionais, que começa lá em 50 com a Guerra da Coreia, passa pelas crises de Taiwan, passa pela guerra com a Índia em 62, passa pela guerra com a União Soviética em 69, passa pela guerra do Vietnã, passa por uma intervenção no Vietnã em 79, né? E chega agora nesse conflito cada vez mais agudo com os Estados Unidos, que obviamente não aceitam de maneira nenhuma a ascensão da China. Bom, você puxou a sardinha para o seu assado na geografia, eu vou trazer para o meu. Eu sou graduada em História e na minha dissertação eu dividi a China em 3 grandes momentos, né? A China imperial do passado, a Revolução e a modernização. E quando a gente pensa na Revolução Chinesa... Você quer falar? Não. Ah, tá. Quando a gente pensa na Revolução Chinesa, naquele momento, o Altair bem citou, a China estava passando o que eles nomearam como século de humilhações. Quando ela foi repartida, estuprada, literalmente, suas mulheres, o território definhado, a sua terra completamente improdutiva por conta da guerra, e a expectativa de vida daquela que tinha sido um grande império, naquele momento, eram 35 anos. A China era o país mais pobre do mundo. Então, uma coisa legal... desculpa, o 11º país mais pobre do mundo. Uma coisa legal que o Diego citou, quando ele estava falando sobre o socialismo, sobre criar, é sobre você fazer o que é possível. Uma das grandes polêmicas dentro do mundo das políticas públicas, principalmente na China, é a política do filho único. Naquele momento da Revolução, cada chinês, aquele momento histórico, tinha em média de 7,8 filhos. E uma das promessas da Revolução da Bandeira era de tão famélico que o país era uma tigela de arroz por dia para cada chinês. Essa era a promessa. Então, para você ver como cada política pública ela tem um papel que, por um lado, é coercitivo, limita de fato a sua liberdade, mas, por um outro, cumpre esse propósito. E a gente vai ver que, nesse caso da erradicação da pobreza extrema, que é o meu tema de doutorado, de mestrado, perdão, a China e o Partido Comunista ele sempre manteve a sua linha de pensamento. E a revolução ela significa muito, e você vê também, mesmo no meio da esquerda, uma coisa de desvalorizar a revolução ou o período de mal por políticas errôneas, que de fato aconteceram. Mas, naquele momento da revolução, em 1949, eram 35 anos a expectativa de vida. Para cada ano de revolução, 1 ano aumentou na expectativa de vida do povo chinês. No final do período Mao, já eram 60 e poucos anos a expectativa de vida. Para a gente ter ideia da importância e do quanto a revolução representa o papel de reconstrução. Depois disso, então, a gente tem, como o Diego já citou,
a reforma e abertura, a modernização, guiada por Deng Xiaoping, e a gente vai ver que há, então, a institucionalização de políticas públicas, de políticas de combate à pobreza. Deng Xiaoping já dizia, né? Primeiro a gente cresce, depois a gente mostra os músculos. Então, há uma preocupação no desenvolvimento econômico, e quando chega em Jiang Zemin, ele fala, legal, a gente conseguiu enriquecer, vamos agora socializar, vamos investir em políticas públicas, redistributivas, e vamos fazer essa institucionalização das nossas organizações. Então, a gente vê atualmente uma China que tem um pensamento científico, que convida muitos cientistas a participarem dos processos, mas também político e ideológico. E até tem uma expressão que na China é o cachorro que abana o rabo, né? Acho que é essa expressão que você sempre diz, que na China, e não o rabo que abana o cachorro, como acontece em países que sofreram com as políticas neoliberais. Então, você vê que, mesmo dentro de uma pandemia, sendo ali um país gigante, não foi adiado essa promessa da erradicação da pobreza em 2020, para 2020, feita em 1980 por Deng Xiaoping, ela se manteve, e a gente vê que não sem tropeços, mas e sempre dentro daquela ideia de que tudo na China, eles adaptam a sua realidade, né? Tudo é com características chinesas, mas tem se guiado, e esse processo revolucionário tornou a China o único país do mundo que transitou de um IDH baixo para um IDH alto, e sendo assim um país da periferia, né, do planeta, e que tem muito ao que a gente olhar e se inspirar e debater também, e acho que é um assunto sempre enriquecedor. Muito bem, muito excelente assim, essa primeira parte nossa, né, Haroldo? Antes de passar para o Haroldo, Diego e Isis, eu fui professor de história por 30 anos, e sempre que chegava nessa parte do imperialismo, eu mostrava para os meus alunos, fazia questão de mostrar a placa que ficava na entrada da administração colonial francesa, com a seguinte frase: é proibida a entrada de cães e de chineses no território da China, né? O que vai depois levar o Mao, lá na proclamação da vitória da Revolução, dizer que a China nunca mais se dobraria ao imperialismo, né? Então, essas coisas todas são muito impactantes, né? Mas vamos lá, Haroldo. Então, Altair, você sabe que eu aprendi a ver a China com muitos bons olhos, né? Porque eu, quando eu fui trabalhar em Ilha Solteira, fui trabalhar na CESP, em barragens, né? Eu sou engenheiro civil de barragens. E um colega lá de Ilha Solteira foi para a China, um pouco depois, no início dos anos 90, para ajudar na construção da barragem de Três Gargantas. Então, Ilha Solteira é uma cidade com 3,5 gigawatts de produção. E a Três Gargantas é 18, né? E eles tiveram que trazer gente do mundo inteiro para aprender a fazer barragem. Bom, o fato é que entre o início dos anos 90 e hoje, 2023, o que aconteceu é que quem está explorando Ilha Solteira aqui no Brasil é a CTG, China Três Gargantas. Quer dizer, a empresa que construiu a barragem lá, que precisou, inclusive, de brasileiros para ir lá ensinar os chineses a construir uma barragem, é hoje quem está explorando a nossa barragem de Ilha Solteira aqui, que é uma das maiores ainda do Brasil. Bom, enfim, mas o que eu queria perguntar para a Isis é o seguinte: uma coisa que incomoda a gente aqui no Ocidente é a questão da ditadura chinesa, né? Então, nós temos as informações e opiniões sobre a China e os demais países socialistas através da nossa mídia, que é uma mídia monopolista, articulada com a geopolítica dos Estados Unidos e com as demais potências capitalistas. Nós desenvolvemos, então, determinadas visões que são profundamente marcadas por esse viés, né, deles.
estão sendo limitadas sobre as características da sociedade chinesa. Então, a gente fica aqui um pouco curioso para saber. É muito comum o uso de termos como ditadura chinesa, Estado do Partido Único, ou ainda na China não há liberdade, e por aí vai, né? É o que a gente vê todo dia, não só sobre a China, mas sobre qualquer país socialista, ou que tem a tendência um pouco socializante, digamos. Agora, você, Isis, que esteve lá, né, que viu um pouco mais de perto, pode nos dar um panorama geral sobre o funcionamento do sistema político lá, chinês? Se o tal funcionamento configura de fato essa ditadura terrível que falam, né, como vocês apresentam na nossa mídia aqui ocidental? Claro. De fato, a dimensão político-institucional da China no Brasil ela é muito desconhecida. Não sem motivos, né? Bem justificado, mas foi muito debatido geopolítica e economia na China, pelos dados e tudo mais. Mas essa dimensão ela era uma espécie de caixa preta. E comigo começou que meu tema de mestrado era erradicação da pobreza na China. E só que para eu entender, e eu queria saber como o governo local, o governo central se comunicava com o local, porque a China é gigante, o tamanho de um continente, e eu queria saber se havia liberdade nessas províncias, porque eu descobri que então o governo central ele lançava diretrizes no planos quinquenais, mas eram só diretrizes, não eram políticas. E dizia o seguinte: olha, a diretriz vai ser o combate. Claro que cada plano foi se construindo para se dar, então, essa possibilidade, mas esse ano, exemplo, o que eu estudei, o que eu me debrucei, o 13º, era a erradicação da pobreza. E cada província tinha essa liberdade de formular políticas. E eu queria saber como isso funcionava. Para isso, tive que me debruçar no sistema político chinês. E eu queria descobrir qual era esse nível de autonomia. Como se, exemplo, aqui nossos, que a gente chama de ferramentas de políticas públicas, aqui o governo ele lança leis de como você deve fazer alguma coisa, normas, e na China eram diretrizes sem lei, então não havia essa normatização. E eu fiquei curiosa, e aí eu descobri que era muito mais descentralizado, é o que eles chamam de federalismo de fato, é quando não é constitucional, mas era muito mais descentralizado do que aqui, considerando que haviam diversas realidades, diversas etnias, então essas províncias poderiam recriar as suas políticas públicas. Só que como isso? Por um sistema de responsabilidade. Então, há um líder de uma província, e o trabalho dele é avaliado não só pelo seu superior e não só pelo seu colega, mas também pela sua população. E se ele não atinge aquela diretriz, que é o sistema de responsabilidade por metas na China, e não atinge aquela meta, ele não tem como ser promovido e galgar da carreira. Então não há outsiders, para começar a grande diferença, que é de fato muito diferente com o Ocidente. Não acontece um Bolsonaro que fica 27 anos sem fazer nada, só entra para estragar o que está feito. Não existe, ou um Trump. A pessoa começa de baixo e vai galgando, e para isso eles convidam, então, a sociedade a participar, porque um pouco você divide também da responsabilidade, né? Então, você convida a sociedade, você convida os cientistas, os especialistas. Um outro dado interessante que existe lá, então, além da descentralização, dessa formulação de políticas, dessa autonomia, é o que aqui uma política pública ela é feita na nossa federação, esfera nacional, e a gente, em esfera municipal, estadual, a gente vai adaptando. Na China, você testa ela em algum lugar, tipo a política de padrão mínimo de vida da China foi testada em Xangai e dando certo. Outros líderes de províncias vão se utilizando daquela política exitosa. Então, já é muito diferente. Além disso, há o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é um órgão que existe em todas as camadas de governo, nacional, provincial, municipal, local, distrital.
E são convidados, então, pessoas da sociedade, grandes nomes de cada tema, a participar. E essas pessoas têm uma obrigação de promoverem, então, assembleias populares, debates e para solucionar problemas. Então, exemplo, há um problema, eu moro num bairro de uma província, numa localidade ali mais afastada, e minha rua está sem asfalto. Vai haver uma discussão de como se resolve aquela questão, que eu peguei um exemplo muito mais simples, né? Mas pode ser uma questão com escola, com educação. Vão ser chamados, então, são especialistas, representantes da comunidade, e essa sugestão ela é enviada, então, ao partido. O partido sempre tem pessoas do partido acompanhando, mas ela é enviada. E não necessariamente as pessoas que participam sejam parte do partido, porque há 8 partidos. Ela é uma obrigação do Partido Comunista seguir? Ela não é. Mas ela é uma recomendação que pega muito mal não seguir. Haveria uma pressão popular. Há uma grande. Seria muito difícil, e é um senso comum muito simplista a gente imaginar que num país que uma população de 1,4 bilhões de pessoas, o Partido Comunista consiga se manter sem aprovação. Qualquer rebelião ali derrubaria esse partido. E há estudos de Harvard que mostram que é aceito por 90% da população. Mas por isso, e também um trabalho que eu e o Diego desenvolvemos juntos, que já mandamos, né? Logo vai ser um artigo publicado, é sobre os mecanismos consultivos na China. Porque agora abriu-se com a governança digital, já haviam mecanismos de democracia de base, mas não tão avançados. Agora que está tudo muito moderno, você pode, pelo seu computador, qualquer pessoa da população, fazer uma reclamação. Ela abre um chamado no partido e o seu líder é chamado. E nisso, há funcionários do partido acompanhando se a sua reclamação ela foi atendida, a sua sugestão. E isso evita, claro, o descontentamento da população. O líder sabe que há esferas de outras pessoas superiores a ele na hierarquia, observando se ele está ou não está trabalhando. E, atualmente, esse mecanismo digital, que é o meu tema de doutorado, ele está sendo utilizado para formulação de políticas públicas. Então, um exemplo, o plano diretor de toda a cidade, supõe-se que as pessoas, né, que vai ser democrático, que as pessoas vão lá numa assembleia popular, que elas vão poder debater. Muitas vezes isso não acontece, porque a gente sabe bem que a gente participa do PCdoB, uma parte da população proletariada está trabalhando, não consegue chegar na assembleia, há uma questão da especulação imobiliária e acaba que não consegue participar. Então, agora isso também vai estar ocorrendo de maneira virtual, e parte desse plano foi decidido pela população virtualmente. Outras políticas estão sendo formuladas, são políticas sugeridas pela população, que chegam em demanda e aí passam pelo conselho consultivo e viram políticas públicas. Então, ao invés de a gente fazer esse processo que a gente conhece aqui no Ocidente, que é top-down, que é de cima, né, para baixo, que é decidido e a população acata, a gente vai ver um processo que é de baixo para cima, que é a chamada democracia com características chinesas. E aí a gente precisa discutir também o que é democracia, porque, exemplo, se a gente for pensar na democracia americana, que foram, né, os pais do conceito de democracia aqui no Ocidente, ela é uma democracia para forma, são duas elites que disputam o poder. E a gente está falando de um outro exemplo de democracia onde pessoas estão formulando políticas públicas. Então, onde há mecanismos consultivos, onde há um órgão que participa do governo, no entanto, ele emite, então, sua opinião publicamente, tem essa obrigação de informar a população com cientistas sobre isso, e que o governo pode ou não acatar, mas que geralmente acata, porque realmente aconteceria um burburinho. Como assim a gente tem um problema e há uma solução? Não aconteceria dentro desse sistema o que a gente viu, por exemplo, na pandemia, a omissão de compras de vacina, como aconteceu aqui no Brasil. Então, agora, então, um dos detalhes que eu acho muito interessante
que inclusive me perguntaram em uma reportagem quando teve a CPI com o MST e tudo mais, sobre o que o Brasil podia aprender com a China no combate à pobreza. E um dos detalhes que eu citei era essa autonomia dos estados poderem formular suas políticas. Imagina, a necessidade do Acre não é a mesma necessidade de São Paulo. E você precisa formular políticas que respeitem as diversidades. E assim como a China, o Brasil é um país de muitas diversidades. E muitas vezes essas políticas não são colocadas de uma maneira democrática, que entende, então, a particularidade de cada região. Então, eu penso que a gente tem um sistema muito diferente, mas que tem muita democracia de base e que é, de fato, muito desconhecido pela gente, que a gente precisa se aprofundar, que há muito o que possamos aprender sobre coisas assim, na prática, pragmáticas e não pro forma, né? Muito bem. Poxa, você me pegou, viu? Dá licença um pouquinho, Thaís. Claro. Olha, você falou justamente do plano diretor, e eu moro numa cidadezinha de 10 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. E olha, por incrível que pareça, para fazer um plano diretor participativo numa cidadezinha desse tamanho, que a gente conhece todo mundo, é parente de todo mundo, não consegue-se. A coisa é feita a quatro paredes, meia dúzia de burocrata, e olha lá. Então, de fato, você pegou um exemplo excelente. Obrigado. Sim, imagina. Então, porque, na verdade, Isis, isso é uma característica tendencial, né? Da perspectiva de construção de uma nova democracia, da democracia proletária, da democracia socialista, é exatamente você combinando aspectos da democracia representativa, porque a democracia dita ocidental ela é só representativa, e ainda mais, ela é representativa e distorcida por uma presença enorme do capital financiando a eleição. Exatamente. Né? E pelo que vocês estão dizendo, você tem ali um processo de construção de uma nova democracia que vai misturando a democracia representativa com a chamada participação direta do povo, né? Definindo que isso está na base teórica da construção do socialismo. Né? Isso é da nossa teoria, do nosso pensamento. Construir um novo tipo de democracia de caráter popular, avançando de fato, né? Não como aqui, que a gente vota de 4 em 4 anos e depois a gente vota de 4 em 4 anos, e o sistema político nosso é completamente viciado, baseado em dinheiro. É um negócio que aí quando eu vejo isso ser tomado como o grande exemplo da democracia, a democracia dos Estados Unidos, a democracia europeia, que é completamente viciada em bilhões de dólares, de euros, e aqui no Brasil também, né? Então, me parece que isso é um avanço civilizacional de grande importância que a gente precisa, de fato, conhecer. Mas, Isis, eu queria voltar num ponto. A China tem 8 partidos, né? Tem o Partido Comunista e tem mais 7 partidos. Como é que é essa relação dos demais partidos? Porque isso é outro mito, né? Ditadura de partido único. Na China só tem um partido, não, lá tem 8. Como é que é essa relação lá? Como é que funciona? Então, você quer? Pode falar. Eu vi que ele gosta. Então, a gente fechou esse artigo que a Isis estava comentando sobre a dimensão consultiva da política na China, que tem a ver com o que o Altair mencionou. Então, tem a dimensão representativa e a dimensão consultiva, a dimensão da participação, do envolvimento, que é o que vai garantir, no final das contas, a efetividade das políticas públicas. Porque se tu ouve os setores interessados e consegue formular algo que é da demanda deles, né, a possibilidade de dar certo, a possibilidade de ter acolhida, a possibilidade de responder a um problema objetivo aumenta e, portanto, a legitimidade da política diante do segmento contemplado também aumenta. Então, a combinação de efetividade e legitimidade passa pelo aspecto, obviamente, da dimensão consultiva da democracia. Bom, esse aspecto consultivo envolve, obviamente, ouvir os setores interessados, sobretudo naquela política. Bom, nós vamos fazer uma política educacional, tem que ouvir os prefeitos, né? Tem que ouvir os diretores de escola, os diretores de universidade, os diretores dos setores ligados à educação. E aí entra também os partidos, os demais partidos,
que compõem a tal da Frente Ampla, que tem origem lá no processo de constituição da Revolução, e que essas outras forças políticas também vão ser ouvidas junto com os acadêmicos, junto com a sociedade civil, junto com os trabalhadores, junto com os comitês de bairro, junto com o nível da aldeia, né? E com isso garantir o funcionamento mais orgânico da política chinesa. E aí, como o Altair mencionou, e isso me parece muito importante, né? Há uma crise cada vez mais profunda da democracia no Ocidente, né? E um dos elementos determinantes é a captura da política pelo poder do dinheiro, ou seja, você não se elege deputado, muito menos nos Estados Unidos, sem muitos milhões. Consequentemente, o próprio elemento da representatividade, que era o elemento determinante da democracia liberal, ele está corrompido, porque ele não representa, né? Ou seja, a classe parlamentar americana representa 1, 2, 3% do topo da elite econômica, 50% da população mais pobre não vai votar, pelo menos 50%, né? E a outra parte que vai votar não está propriamente representada naquelas políticas. O que a China tenta combinar justamente é, por um lado, ter uma elite muito experimentada, baseada no desempenho da sua trajetória política, né? Se vocês analisarem lá o Birô Político ou o Comitê Central, aquelas pessoas têm 30 anos de carreira política, né? Começaram numa aldeia lá no interior da China, passaram por províncias, por secretarias, por autarquias, por direções, né? por ministérios, até se tornarem uma liderança política. Não há, definitivamente, pessoas que caíram de paraquedas ou pela força do dinheiro, ou porque apresentavam um programa de televisão, ou porque era uma subcelebridade da internet, né? Então, no topo, você tem uma elite política muito experimentada, muito preparada, e na base, uma capacidade de envolver os setores, as forças vivas da sociedade, para que o processo decisório seja o mais orgânico e efetivo. E isso inclui os demais partidos aí mencionados pelo Altair. Eu incluiria que esses partidos, então, eles são convidados aos debates e eles têm demandas. O próprio Partido Comunista, ele tem várias facções, né, dentro deles, há facções mais liberais, menos liberais, e são convidados ao debate. E eles têm suas demandas. O que acontece, e que às vezes a gente não consegue ver isso, porque é muito longe da nossa realidade, é que se a gente for se transportar, imagina, da mente de um chinês, eles viviam um país que há menos de 100 anos era o 11º país mais pobre do mundo, então na segunda maior potência do mundo. Eles não estão falando sobre disputar espaços e mudar o modelo deles dá certo. Eles estão querendo disputar ideias sobre ciência e tecnologia, uma das ideias, por exemplo, que a gente estava escutando dos professores, sobre como a gente pode fazer para regularizar a uberização aqui. Então vamos tentar, ao invés do Uber, colocar uma concorrente, que no caso deles é a Didi, eles estavam explicando, e dar vantagens, mas a gente consegue taxar. Vamos taxar esses serviços? Não vamos? Outra questão, como vamos regularizar a internet? Regular a internet é a questão do reconhecimento facial, que agora só o governo não vai poder fazer a questão do reconhecimento. Então, há esse tipo de arena com discussões. Esse tipo de arena com discussões, geralmente, esses partidos, e quem vai propor, vai chamar, então, que é uma coisa muito vívida na China, a questão de chamar técnicos e cientistas. E há um debate de ideias. E esse espaço é aberto. Não vai ser, de fato, aberto para golpistas. Ninguém quer, mas nem há quem. São grupos muito pequenos, não há quem. Imagina, um amigo nosso, inclusive, Thiago Nogara, ele está na China. Ele comentou, está lá fazendo doutorado, que as colegas dele, isso foi muito comum também entre as pessoas que a gente conviveu, os pais deles eram camponeses, pobres, e agora você tem chineses que falam 4 idiomas e todas as possibilidades. Olha o nível da mobilidade social. Você sai, se a gente pegar alguém aqui que tiveram os pais que vieram da roça, é muito difícil você fazer essa guinada. Então, se discute projeto de país.
E há uma grande arena de debates, de ideias, de projetos de país. Mas não há nem essa intenção de uma derrubada de regime e nem essa intenção que possam, então, outsiders disputar. E isso não é nem valorizado entre as pessoas. Lá nos bairros de Xangai, quando você vai na frente dos prédios públicos, tem a foto dos líderes ali. Isso é muito exposto. Essas pessoas, quando elas entram desde lá da base, é muito importante esse envolvimento. É bom lembrar, né, que 8 de cada 10 pessoas com mais de 40 anos na China hoje estavam no campo e eram paupérrimas. Portanto, pessoas de meia idade. Logo, todos os filhos deles, pessoas com 20, 25, 15, 18, são pessoas hoje cosmopolitas, que estão morando em grandes cidades, que estão fazendo graduação, mestrado, doutorado. Então, a mobilidade social intergeracional é brutal. E isso faz com que as instituições políticas tenham um alto grau de aderência e de legitimidade. Posso fazer uma partezinha aqui nesse ponto? Claro! Na minha experiência, quando eu estive na Califórnia, havia muitos estudantes orientais. 50% da Universidade da Califórnia eram orientais, a maioria da China. E eu fui ver um apartamento logo que cheguei para alugar, e era um apartamento ocupado por chineses, por estudantes chineses. Olha, eu fiquei impressionado com a situação do vaso sanitário no banheiro. Eu acredito que esses estudantes ficaram lá há 4, 5 anos sem lavar aquele vaso sanitário uma única vez. Com certeza, era gente que veio oriunda de uma pobreza muito grande e que estava estudando na Califórnia. Olha o salto que essa gente deu. Exatamente, Sim. Exatamente. Muito bem. Assim, eu queria, antes de passar de novo a palavra para o Haroldo, registrar algumas presenças, camaradas aqui de destaque do nosso partido, membros do Comitê Central. Eu consegui identificar aqui a nossa camarada Mariana Venturini, que é da direção estadual do PCdoB de São Paulo e membro do Comitê Central. Camarada Liege Rocha, também, que é do Comitê Central do PCdoB, nossa decana militante Liege. Está aqui o camarada Pedro de Oliveira, também um experiente militante, um grande agitador, comunicador. O Pedro é durante muitos anos, foi secretário de comunicação do PCdoB, membro do Comitê Central também. E a nossa camarada Ilka Bichara, que é a secretária de formação da Fundação Grabois, né? E a Ilka é coordenadora do nosso núcleo de ensino e pesquisa sobre socialismo. E, camarada, eu queria aproveitar aqui também, antes, Haroldo, segura a onda aí, Haroldo, eu queria, de novo, né, a gente apresentar esta obra fantástica, é o livro iconográfico da história do Partido Comunista do Brasil, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. É um negócio, assim, é uma obra, é uma obra gigantesca, é a obra de uma vida, é a obra da vida do Partido Comunista do Brasil, desde a sua fundação em 1922. Quem quiser adquirir ainda, pode adquirir. Eu vou pedir para o Caio, que está aí na nossa técnica, se puder depois colocar o link da livraria Anita Garibaldi para fazer a encomenda. E assim, eu tenho muito orgulho de ter participado da equipe de pesquisa deste livro aqui, né? Historiador que sou, diretor da Escola Nacional, membro do Comitê Central. Então, isso aqui também, assim, é muito orgulho, é uma obra que, olha, militantes do PCdoB, amigos, precisam conhecer, que de fato é uma obra iconográfica fantástica, que passeia pela história do partido, passeia pela história do Brasil e passeia pela história do mundo. Vamos lá, Haroldo, bola com você. Então, vamos lá, mais uma perguntinha. Bom, vocês estiveram lá na China recentemente, né, e estudam, né, são estudiosos da construção do socialismo chinês. Na concepção marxista, que é dialética, né, que é a nossa concepção, o socialismo é uma longa etapa histórica de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, sendo uma transição, ela carrega, não é pura, carrega alguns problemas que os países já trazem, né, em curto espaço de tempo, e herdam um conjunto de características do capitalismo, né, suas contradições, suas mazelas, seus conflitos. Isso aí não muda
no estalar de dedos, infelizmente. Como vocês compreendem o atual estágio de desenvolvimento do socialismo na China? Bom, deixa eu começar essa questão. Mais uma vez, eu ouvi, participei inclusive de bancas, discutindo aí o papel do Xi Jinping como uma liderança mais assertiva. E, obviamente, que o perfil da liderança, perfil ideológico e sua orientação política são decisivos. Entretanto, eu chamei atenção em uma das bancas que participei, que, do ponto de vista marxista, né, a tomada de decisão depende da correlação de forças e das condições concretas em que essas decisões são tomadas. Ou seja, o estágio em que o Deng Xiaoping assume a locomotiva China é muito diferente do estágio que o Hu Jintao, que o Jiang Zemin ou que o Deng Xiaoping assumiram a locomotiva China. A China dos anos 80 era um país camponês paupérrimo, que não exportava praticamente nada, né? O principal produto de exportação era petróleo, certo? A China do início dos 90 exportava bugiganga para os nossos 1,99. A China dos anos 2000 exportava alguns produtos industrializados de nível tecnológico intermediário, né? A China hoje, segundo um relatório, eu posso disponibilizar para vocês, que mapeou as 44 tecnologias de ponta. Esse relatório foi feito por um instituto, um think tank australiano. Dessas 44 tecnologias, segundo esse relatório, a China lidera em 37. Ou seja, obviamente, isso permite a um Xi Jinping fazer o que os líderes anteriores não puderam fazer. Ou seja, uma China que caminha internamente para o desenvolvimento de uma sociedade de bem-estar, né, para a construção de instituições e bens públicos de maneira mais universal, com a erradicação das situações, os bolsões de pobreza e de vulnerabilidade. Já não é mais um país rural, já é um país predominantemente urbano, então a mobilidade social avançou muito. A China ainda está numa fase embrionária da construção do estado de bem-estar social de orientação socialista. Do ponto de vista internacional, é uma China com capacidade agora de propor um ordenamento novo, coisa que os líderes anteriores também não podiam fazer. Hoje a China financia o desenvolvimento, patrocina organizações ou fóruns internacionais como o BRICS, tem capacidade de propor uma nova rota da seda, que, na verdade, eu tenho chamado de um processo de globalização liderada pela China. Né? Uma outra globalização, sob liderança de Pequim, que faz um contraponto à globalização liderada por Washington, cuja matriz era o neoliberalismo, e que agora passa a ser a integração, o desenvolvimento, o Estado, o multilateralismo, a inclusão. Essa é a natureza da encruzilhada sistêmica, né? E da rivalidade sino-estadunidense. Então, podemos dizer que a situação hoje da transição ao socialismo da China é muito, muito, muito mais avançada do que era nos anos 80. E, em grande medida, eu, quando comecei a estudar a China lá no início do século XXI, já tem aí suas mais de 2 décadas, né? Era muito comum dizer que o desenvolvimento da China era baseado numa simples plataforma de exportação, mão de obra escrava e bugigangas. Hoje esse assunto já nem cola mais, sobretudo nas gerações mais jovens, que conhecem os produtos chineses de altíssima tecnologia, smartphone, condicionadores de ar, automóveis elétricos. Quem, pelo menos, tem uma mínima noção da indústria de ponta sabe que isso não faz sentido. Quem lê um pouquinho sobre China sabe que o padrão de consumo, a média salarial, é até mais alta que a nossa, né? Bem mais alta. Então, nesse sentido, a China avança a passos largos. O Altair tinha feito menção que nós estivemos na China agora no meio do ano, e talvez para mim, que tinha ido a primeira vez em 2009, portanto tem um corte longitudinal de 1 década e meia, para mim mais importante do que eu vi agora foi a transformação em 1 década e meia. 1 década e meia, em termos históricos, é absolutamente nada.
em termos de China, é um absurdo. Né? O que eu vi de transformações, eu quero citar uns rápidos campos assim que me chamaram muita atenção. A qualidade do ar de Pequim, das grandes cidades, era péssima. Era muito comum que a cidade ficasse completamente fechada e você não visse o céu azul na maior parte dos dias. Isso em 2009. Ontem, a situação do ar mudou drasticamente para melhor em Pequim, Xangai, Guangzhou. Drasticamente, em função de um conjunto de políticas. Uma delas, que também me chamou a atenção, é de arborização. Pequim, em 2009, era uma selva de pedra, uma grande São Paulo, com grandes avenidas e prédios. Agora, eu tive em Xangai, tive em Guangzhou, tive em Shenzhen, são cidades florestas completamente arborizadas. Outra coisa que me chamou muita atenção, o trânsito. O trânsito lá no 2009 era buzina para cá, carro, bicicleta, pessoas, uma bagunça, conversões em tudo que era lugar, onde tu não sabia o que estava acontecendo. Hoje o trânsito passou por uma engenharia de tráfego e o trânsito é completamente organizado. Era buzina para tudo que é lado, não é mais. Peguei esses exemplos assim muito esporádicos, assim, pontuais, para citar que é um processo de construção das coisas mais comezinhas, a rotina, ao meio ambiente, a urbanidade, a limpeza urbana, a mudança de hábitos dos chineses, que, como o Haroldo destacou, eram camponeses e, portanto, traziam consigo hábitos muito rudes, muito simples, e que a urbanidade, né, o respeito nas filas, o bom convívio, nos chamou atenção no metrô de Xangai, que as pessoas não passam por cima, não te atropelam, não te empurram, mesmo sendo uma cidade de 24 milhões de habitantes. Então, isso é uma construção, é uma transformação. Né? E, nesse sentido, acho que a China avança rapidamente para a construção de uma civilização bastante superior. Os desafios são muitos, mas o que me chama a atenção é a capacidade de diagnosticar qual é o problema e de produzir respostas muito rapidamente a esses problemas que vão surgindo. Eu achei a resposta bem completa. Eu voltaria à tecla, né? Esse mesmo partido, ele está promoveu a maior mobilidade social da história. Então, estas pessoas, as pessoas, ao passo que elas transicionaram, né, fizeram essa mobilidade histórica, a China já é uma potência em educação. E essas pessoas exigem. E esse partido, para ele se legitimar, ele precisa cumprir. E para justamente manter acesa, né, essa questão ideológica, ele precisa mostrar isso na prática. Então, na prática, a gente viu, de fato, a erradicação da pobreza extrema, mas ainda há pobreza relativa, e a construção agora de um estado de bem-estar. Só que a gente tem que pensar que universalizar bens e serviços para a Noruega com 6 milhões de pessoas é uma coisa, para a China com 1,4 bilhões é outra. Então, a gente vai lidar com desafios nessa transição. Não sei se... espero estar viva para ver, segundo o plano quinquenal, é em 2050 que acontece. Todos os planos quinquenais, as diretrizes até o momento foram cumpridas. Vamos ver Deixa eu só trazer um exemplo para o Haroldo. O Haroldo estava falando que trabalhou muito com barragens, essa coisa, né? E eu costumo trazer alguns dados para a gente ter dimensão dos desafios de planejamento, porque a Isis mencionou essa questão, né, do tamanho da Noruega, dos países europeus, enfim. A China, nos últimos 25 anos, agregou 250 gigawatts de energia hidráulica à sua matriz. A China, portanto, em termos quantitativos, agregou 17 Itaipus em 25 anos. Vocês conseguem imaginar a construção de quase uma Itaipu por ano, só em hidroeletricidade, fora carvão, fora eólica, fora solar, fora, né, gasodutos. Né? Então, assim, esse desafio de planejamento, né, é algo absolutamente incrível. Quer dizer,
produzir mobilidade urbana. Em Xangai tem quase 900 quilômetros de trens de metrô subterrâneos. É quase a distância de Porto Alegre, São Paulo. Então, e aí, já te passo a palavra, Xangai, além dos 900 quilômetros de metrô, além de autopistas largas, ciclovias para tudo que é lado, eles tiveram que fazer um segundo nível na cidade. A cidade tem como se fossem minhocões por todas as partes. Só que ao invés de uma fisionomia, digamos assim, mais pesada, de construção sobre construção e prédios, eles são todos arborizados. Então não passa essa percepção pesada de uma cidade bruta, né, que o concreto não, passa a sensação de verde, de algo vivo, de algo bem arborizado. Esses são desafios de uma cidade que é a maior parte dos estados europeus. E aí, para completar e fechar, que o Diego estava falando, muitas vezes as pessoas vêm falar conosco dessa fase, que é uma fase de transição, que se vai chegar lá ou não, a gente é o nosso papel enquanto acadêmica, e o que eu me presto a fazer é tentar fazer o desenho técnico de como aconteceram as políticas, então não dá para apostar o que a gente pode responder com base no passado tem acontecido, mas é que, obviamente, uma sociedade cheia de desafios, que está transitando de um estado para outro, e geralmente as pessoas vêm falar com a gente esperando que a China seja aquele panfletinho do paraíso das testemunhas de Jeová, e que as pessoas estejam brincando com o leão na rua, e não vai ter problema com luta de classe, com uberização, com desemprego, e a questão principal, eu acho, que se dá não é se um país tem problema, porque isso vai ter, mas como está lidando? Está conseguindo dar resposta? Está planejando políticas? Está fazendo... como comentamos aqui, os políticos são outsiders, está fazendo com base em ciência, está tendo... está sendo coerente com os planos? Então, isso... E uma coisa que eu queria comentar, que não tem a ver com esse assunto... Só um pequeno parênteses nesse assunto. Virou um debate. Só um pequeno exemplo que é bem nesse assunto que está falando. Por exemplo, nessa sociedade digital, não tem como não entrar na plataformização, ou seja, os apps de automóveis, os apps de entrega de comida, os apps de entregas de mercadoria, do e-commerce. Bom, isso é uma fronteira do século XXI. No Ocidente, tem resultado exclusivamente no precariato, no empobrecimento. Agora, existe uma solução pré-fabricada, a China precisa entrar nisso, porque é uma fronteira tecnológica e de novas relações de produção e de serviço. Por outro lado, precisa buscar uma solução. Só que essa solução não está nos livros do século XIX. Essa solução precisa ser construída, não está também no Ocidente. E esse é o desafio. Como a gente não briga com a transformação, com a mudança, com a modernização e com a inovação, e ao mesmo tempo produz soluções que nenhum outro lugar produziu. E aí, para finalizar agora de verdade, eu vou fazer um parênteses aqui que não tem a ver com essa pergunta, mas subiu aqui para a gente um comentário de um camarada que citou que nos anos 60 a China aprendeu com o Brasil e era um momento do Brasil aprender com a China. E aí eu queria contar uma curiosidade. Nessa minha dissertação de mestrado sobre a erradicação da pobreza extrema, eu fiz uma entrevista com auxílio da embaixada com Zhang Qi, que foi o diretor do Instituto de Erradicação da Pobreza da Universidade de Beijing. E ele fez várias perguntas para saber a questão das minorias étnicas, questões fiscais, realmente tudo que dava para perguntar, aproveitar ali, né? E uma das coisas era se a China tinha aprendido algo com o Brasil no processo de políticas públicas, porque a era Lula foi era que o Brasil foi um grande exportador de políticas públicas. E ele citou que foi com o Brasil que a China aprendeu a fazer a transferência de renda condicionada. Havia uma questão com ensinar, então, as camponesas a fazer as políticas pré-natais, elas não faziam, e aí eles condicionaram o recebimento, então, de pensões, de auxílios a essa política pré-natal, ajudando, então, a uma outra
política pública, e que isso foi aprendido com o Brasil. Então, na verdade, ensinamos até um tempo atrás. Então, temos muito, não devemos nos melindrar, né? Temos o SUS, temos políticas excelentes, temos o que aprender, mas também ensinamos, trazemos assim esse orgulho conosco. Não, é isso. Eu quero dizer para vocês que em 2016 ou 2017, eu fui com outros companheiros da Fundação Grabois, da Secretaria Nacional de Formação, participar de um encontro com o cônsul da China em São Paulo. Primeiro assim, gente, ele começou a falar, isso nesses anos atrás, como estava se desenvolvendo a construção disso que eles chamam, né, da nova Rota da Seda, que o Diego chama aí de uma globalização à chinesa, né? Eu fui afundando na cadeira. Foi me dando um incômodo, não pelos chineses, foi me dando um incômodo pelo Brasil. E o incômodo pelo Brasil se deu pelo seguinte: ali pelas tantas, ele solta uma frase que eu nunca vou esquecer na vida. Nós olhamos e estudamos como foi o processo de desenvolvimento industrial do Brasil, do chamado período do nacional desenvolvimentismo. Nós estudamos particularmente o período do governo do Juscelino Kubitschek. E nós extraímos experiências do Brasil para o desenvolvimento da política de reforma e abertura a partir ali do Deng Xiaoping. Eu fui ficando incomodado, de novo, não pela China, mas porque o salto que eles deram, utilizando a experiência brasileira, que foi muito importante, né, são essas coisas que é o que diferencia, né, Diego e Isis e Haroldo e demais companheiros que estão assistindo. É você ter política de Estado e não política de governo apenas, né? E política de governo numa rotatividade insana de governos que se sucedem e que acabam desmontando o que os outros começaram. Isso é terrível. Um outro destaque aqui, que não tem jeito. Existe um setor da esquerda, e não é um setor pequeno, que acha que desenvolvimento de qualquer nação é pura e simplesmente um problema de tirar dinheiro dos ricos e distribuir para os pobres. Isso é muito bonito, mas isso é só cristianismo primitivo. Se não tiver desenvolvimento de forças produtivas efetivas, industrialização, desenvolvimento de tecnologia de ponta, evidentemente desenvolvimento de uma industrialização de maneira sustentável, não predatória, né? É preciso que a gente incorpore esse raciocínio também. Não tem desenvolvimento, ou é desenvolvimento voo de galinha, curto período, o PIB cresce 1%, 2%, e não possibilita o desenvolvimento de políticas públicas, aí sim, de saúde, educação, moradia, segurança pública, né, que é um tema muito carente no debate da chamada esquerda aqui no Brasil. Então, eu queria fazer um pouco esses comentários, porque eu considero que são elementos importantes. Queria, antes de passar para o Haroldo novamente, destacar aqui a presença do nosso camarada Marcelo Toledo. Marcelo Toledo, nessa altura do torneio, gente, ele deve estar na fábrica, ele é membro do Comitê Central, metalúrgico, trabalhador metalúrgico, membro do CC, deve estar na fábrica lá, deve ter conseguido arrumar um tempinho para assistir a nossa live. Destacar a presença também do nosso grande e querido camarada, membro do nosso núcleo de socialismo, o Raul Carrion. Raul Carrion apresentou uma pergunta aqui, daqui a pouco eu volto para a pergunta do Carrion. Carrion, um abraço. Tem aqui diversos camaradas, nosso camarada Ricardo Tristão, do Espírito Santo, a Francis Zenaide, que é a secretária de formação do PCdoB do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aqui com um público bastante intenso do partido e outros companheiros aqui assistindo. Quero reforçar o pedido para quem está aí assistindo. Siga compartilhando, siga curtindo. Nós estamos com mais de 100 curtidas, isso ajuda aqui a nossa live, como a gente diz aqui, isso educa o algoritmo. Haroldo, bora lá, vamos fazer a última pergunta nossa aqui, depois a gente vai fazer umas perguntinhas ali do chat. Tá ótimo. Olha, essa última pergunta é sobre justamente a geopolítica atual. Vocês já pincelaram, e os dois já falaram um pouco, sobre o declínio da hegemonia global dos Estados Unidos, que começou depois que a União Soviética acabou, né, no início dos anos 90. Assim como vocês, muitos analistas dizem que há um movimento no sentido da construção de uma multipolaridade, né?
Alguns chegam até a dizer que essa multipolaridade já existe, né? Eu já não sei. Seja como for, né, como vocês interpretam o papel da China nesse processo? Já que a economia chinesa tomou uma importância tão grande, ela tem se estabelecido um forte avanço nas suas parcerias econômicas, né? Então, por exemplo, aqui na América do Sul mesmo, ela já é a maior parceiro comercial do Brasil, né, por exemplo. E também na África, enfim, na própria Ásia tem uma presença regional muito forte. Vocês consideram que os BRICS, com a recente adesão ainda de muitas outras novas nações, é um fator decisivo nessa possível multipolarização? Haroldo, deixa eu fazer um breve recuo histórico que eu acho que permite situar melhor o papel do BRICS, o papel da China e do processo de multipolarização. Quando os Estados Unidos se institui como hegemon no pós-Segunda Guerra, né, a gente pode dizer que uma hegemonia ela está assentada num conjunto de pilares. Né? O pilar institucional, ou seja, o domínio do sistema ONU, né? Um domínio comercial, os Estados Unidos era a maior potência comercial, a maior potência financeira que dominava o sistema Bretton Woods, Banco Mundial, Fundo Monetário, o sistema dólar, e era o grande financiador da maior parte do mundo, tirando o bloco socialista, né? Um poder militar, uma supremacia militar inquestionável, uma grande supremacia comunicacional ideológica, dominava a produção de notícias, a produção de cinema, a produção de valores, a produção de ideias, né? E uma hegemonia tecnológica. As principais tecnologias da segunda metade do século XX, da indústria automotiva, da indústria de eletrodomésticos, enfim, foi nos Estados Unidos. O que a gente vê hoje para mensurar como se dá esse processo de transição e se há ou não um declínio relativo dos Estados Unidos, sem que para isso a gente precisa subestimar o papel dos Estados Unidos, né? Do ponto de vista comercial, a China é o maior parceiro comercial de 140 dos 200 países do mundo. Então, a vantagem em relação aos Estados Unidos é muito grande. Com relação ao próprio Estados Unidos, e apesar da guerra comercial e apesar das medidas anti-chinesas, em 2022, a China obteve ainda o superávit comercial de 402 bilhões de dólares sobre os Estados Unidos. Ou seja, não adiantou absolutamente nada a guerra comercial e todas as medidas tomadas contra a economia chinesa. Do ponto de vista tecnológico, esse relatório é um bom mensurador, mas também o fato da China liderar o ranking das 500 maiores empresas, com 130 e poucas à frente dos Estados Unidos, é um ótimo indicador também da projeção global e da distribuição das grandes corporações no mundo. Se nós pegarmos do ponto de vista financeiro, hoje a China é o grande provedor de bens públicos, de infraestrutura, de investimentos na maior parte do mundo. Né? Faz ferrovia acolá, faz pontes acolá, viadutos, etc, etc, etc. Não há um investimento dos Estados Unidos robusto em infraestrutura em nenhum país do mundo, assim, que a gente diga, nossa, estamos financiando uma grande obra aqui no Brasil. Não há isso, né? Do ponto de vista militar, a liderança vem diminuindo progressivamente, né? A gente já vê não só a guerra na Ucrânia, mas também uma rápida modernização dos Estados Unidos. O orçamento dos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, era mais de 10 vezes, há menos de uma década, era 10 vezes maior do que o da China em defesa. Agora é pouco mais de 3 vezes, está em torno de 850, e o da China já é 300. Então, a diferença vem diminuindo também no setor de defesa, não só em termos orçamentários, mas pela capacidade de transbordar essas tecnologias do uso civil para o setor da defesa, inovando as próprias Forças Armadas, fora a transferência tecnológica que veio da Rússia desde os anos 90, que é outro campo importante do avanço das Forças Armadas chinesas. Os Estados Unidos ainda goza de uma grande supremacia comunicacional, né? Quer dizer, são suas agências e dos países ocidentais que pautam a mídia mundial, isso é um fato ainda bastante marcante, mas a velocidade da mudança é muito grande. Nesse sentido, né, é que a gente precisa pegar os fatos que pipocam no mundo e tentar inserir dentro de um quadro de transição do poder. Como a gente pode pendurar nessa análise
as revoltas antifrancesas na África? Como a gente pode pendurar nesse processo a ampliação do BRICS? Como a gente pode pendurar nesse processo a nova Rota da Seda? Como a gente pode pendurar nesse processo fatos aparentemente esporádicos e pouco explorados pela própria mídia aqui no Brasil, de que a China foi a mediadora da resolução de um dos principais impasses diplomáticos dos últimos 50 anos, que é a reaproximação entre a Arábia Saudita e Irã, e que foi feita pela China sem a participação dos Estados Unidos. Quando a gente começa a pendurar esses elementos, né, quando a gente começa a pendurar o próprio desfecho da guerra da Ucrânia, que é a incapacidade de toda a OTAN apoiando um determinado país em conseguir um desfecho militar positivo, e que o principal motor econômico da Europa declina, que é a Alemanha, né, enquanto a Rússia aumenta suas exportações de gás, de petróleo, aumenta a substituição de importações, né, não se conseguiu forjar o isolamento da Rússia, como se imaginava, certo? O Putin recebeu quase todos os líderes africanos na cúpula África-Rússia. Enfim, a questão é o BRICS+, mas também esses outros elementos e como eles compõem um quadro de uma mudança de poder junto com aqueles dados que eu citei em relação ao deslocamento dos pilares de uma determinada hegemonia para um outro polo emergente que se consolida e ganha robustez em todas essas dimensões. A gente tem aqui um especialista em geopolítica, então deixei a palavra como pautaço, mas eu trago aqui também uma questão dentro do soft power, agora chinês, que a gente vê nessa nova ordem mundial, que é a questão político-institucional. Embora a China não tenha exportado sua revolução, seja o país que tem como uma política, né, internacional respeitar a autodeterminação dos povos, ela traz um novo modelo de um país que, ao contrário do hegemon americano, que é tudo na base da porrada, da invasão, ou por bem ou por mal, da chantagem, como a questão das políticas neoliberais, que ou você aceita ou não tinha empréstimo, e coisas assim, a gente vai ver um país que vai cercando comercialmente, que traz consigo um exemplo e traz para o sul global aquele pensamento, observando os indicadores sociais. Se aquele país periférico, com aqueles dados, chegaram ali com essa política e com essa ideologia, e se suas instituições são sofisticadas, porque isso é um outro mito, né? Quando a gente vai falar, a China é uma ditadura, etc., uma grande máxima da ciência política ocidental é que para produzir resultado, instituições importam. Mas, espera lá, se instituições são importantes para produzir resultados e a China vem produzindo economicamente, socialmente, significa que as instituições são sofisticadas, porque sem instituições você não tem resultado. Então, agora a gente tem um exemplo diferente do exemplo, porque uma das coisas que veio com o hegemon americano era o American Life, era um estilo de vida de consumismo, e agora a gente vê o quê? Olhando, quando a gente se vira para olhar o nosso vizinho ao norte, a gente vê uma população doente, uma população agressiva, uma população cheia de ódio, vê bases militares espalhadas, ameaças, incentiva a guerra, né? Então, agora queria então trazer que dentro também dessa política externa, a gente tem um soft power chinês que faz, então, esses países do sul global se voltarem à China e verem um novo estilo, né? Um novo jeito de se relacionar e de viver até. Então, acho que são grandes tempos para esses debates também propícios. Eu queria até fazer um pequeno apartezinho aqui sobre isso, porque eu ouvi, não sou da área, né? Eu sou engenheiro de barragem, mas eu ouvi recentemente que acerca desse soft power chinês, né? Que o poder norte-americano é o hard power mesmo, né? E eles têm 800 bases militares esparramadas pelo mundo, e parece que a China só tem uma. É verdade isso, Diego? E outra, você poderia comentar um pouquinho sobre esses números? Sim, é verdade. A China tem uma base que não é nem propriamente bem militar, que é no Djibouti, né, no chifre da África,
E os Estados Unidos têm aí essas em torno de 750, 800 bases espalhadas pelo mundo. Mas eu costumo dizer que essa supremacia militar americana, ela é quantitativa pela quantidade de porta-aviões, pela quantidade de aviões, pelo orçamento, que ainda é 3 vezes maior do que o da China, etc, etc, etc. Esse é um dado quantitativo. A questão é que converter esse poder bruto em resultado, em campo de batalha, em mobilização em outro quadrante, né, é completamente diferente. Né? Quer dizer, uma coisa, por exemplo, o orçamento da Rússia, eu acho que o americano deve dar 10 vezes de defesa, de 800 contra 80 bilhões, se não me falhar a memória. Né? Agora, isso é muito diferente de descer tropas na Ucrânia e, portanto, avançar em direção a Moscou. Né? Assim como foi muito diferente para os Estados Unidos, que tinha uma superioridade material sobre o Vietnã muito grande, ganhar, que tinha uma superioridade material na Guerra da Coreia, ganhar. É bom lembrar que em 2008, quando os americanos ameaçaram uma invasão em apoio à Geórgia, eles não, porque, enfim, é muito distante, é muito complexo, o custo político, o custo material e o custo humano é muito grande. Então, quer dizer, apesar dessa supremacia, né, por exemplo, agora, pegar mais um exemplo em relação à superioridade material e à realidade fática, né? A superioridade material dos Estados Unidos e da França não permitiu reverter os golpes agora que ocorreram na África. Né? Os presidentes ali disseram, olha, se a França ameaçou, os Estados Unidos ameaçou, os Estados Unidos chegou a pressionar os gendarmes locais, notadamente a Nigéria, para que mobilizasse suas tropas e invadisse, porém o parlamento da Nigéria disse não, os parceiros do Gabão e dos países vizinhos disseram que iam se somar aos países rebelados, enfim, e, por enquanto, aquilo que certamente a França e os Estados Unidos teriam condição de fazer e fariam há talvez 20 ou 30 anos atrás, não fizeram agora. E talvez esse seja mais um dos sinais dos tempos e dos fatos que a gente precisa pendurar nesse quadro aí para ir montando os elementos que compõem o entendimento dessa nova ordem. Muito bem, muito bem. Camaradas, companheiros internautas, a gente está chegando na reta final, tem até apelo ali no chat para que a live dure 2 horas. Porque, de fato, assim, eu tenho recebido, além do chat, muitas mensagens dos grupos do PCdoB, do WhatsApp, assim, elogiando muitíssimo o nosso debate, o conteúdo está realmente espetacular. Mas o tempo é finito, né? Então nós não podemos esticar demais aqui, até por mim a gente ficaria aqui mais tempo debatendo, mas eu queria puxar aqui uma questão para a Isis, vinda do nosso camarada Raul Carrion, né? Na constituição dos parlamentos e dos governos, como se dá a combinação da chamada seleção pelo mérito e a seleção pelo voto? Ok. A China tem, então, esse sistema meritocrático e você vai ver o que eles chamam de democracia na base, né? O sistema piramidal. Então, você vai ter na base as eleições, e que são a democracia de base, e o que acontece é que para você ir galgando, chegar até o Politburo, né, um grande sonho, você precisa passar por todas as etapas e dura, em média, 24 anos. Isso é trabalhado no livro de Bell, um modelo chinês que explica bem, mas é um sistema, então, meritocrático, que, como eu expliquei dentro das políticas públicas, tem até na minha dissertação um esforço que mostra o organograma disso, mas que você é avaliado, então, pelos seus superiores, pelos seus iguais e pelos seus inferiores, e é isso que te permite sair de uma vila para ir para um município, de um município para ir numa província, e então subindo e galgando outras posições. Você tem acréscimo, Diego? Então, eu acho que assim, essa estrutura de mobilidade dos quadros é baseado muito na experimentação e no desempenho. Tá? O que a gente vê assim pela trajetória, né,
da elite, né, do Politburo, é que eles foram experimentados nas situações mais difíceis. Né? Uma política é testada com sucesso, é experimentada com sucesso, é jogada em outro lugar. Então, bom, já que tu deu certo... E o líder, ele você vai pra transita, lá. você não é um líder de uma região. Você é um líder que você implementou uma política. Então, quando uma política dá certo, deu certo aqui, que legal, agora coloca lá na Mongólia. E aí você vai sendo testado. Então, quando você vai chegando para você ser o líder de uma província, não foi só no seu município. Você teve que ir para vários municípios. E você vai sendo mandado pelo partido para vários locais e vão te testando, que é o que a gente chama de experimentalismo. É uma política muito experimental. Não, peraí, não deu certo ali. Então, retorna aqui. E é uma carreira que traz consigo até um pouco dos valores confucionistas, né? Nesse sentido, que é o valor do mérito. É uma carreira meritocrática no melhor sentido, e não no sentido que a gente usa aqui no Ocidente, na meritocracia econômica, né? Legitimação de posição, privilégio de via pai e mãe. Muito bom, muito bom. Uma última pergunta aí para os dois, e aí nessa última pergunta, aí vocês já fazem as suas considerações finais, tá? Já quero de coração agradecer a participação de vocês, que assim, está sendo muito, muito especial. O nosso núcleo de socialismo, né, o nosso núcleo de ensino e pesquisa nacional, ganhou com vocês dois companheiros, um companheiro e uma companheira, assim, com um cabedal enorme, né? O pessoal dizia brincando, né, mas só o Elias fala de China no PCdoB? Não. Mas temos outros companheiros, outras companheiras que também se dedicam, e vocês dois são especialistas também no assunto. Isso é muito importante, né, para a gente diversificar os enfoques. Mas tem aqui uma pergunta do nosso companheiro do Espírito Santo, Ricardo Tristão. Ele diz assim, dos estudos, né, vai para os dois, a pergunta ele fez para Is, mas vai para os dois. Vocês constataram que o Partido Comunista Chinês, o Estado chinês, retirou mais de 800 mil chineses da pobreza. Podemos afirmar que hoje não existe pobreza e miséria na China? Essa aqui é a bola. 800 milhões, 4 vezes a população do 800 Brasil. E assusta mesmo, porque de fato é um dado. Quando eu comecei a estudar esse dado, pouco se falava, foi no próprio ano, né, em 2020, no ano da erradicação. E das minhas estratégias de pesquisa é utilizar, embora eu utilize fontes do governo chinês, eu sempre trago fontes que foram fontes que são consideradas confiáveis no Ocidente para corroborar, para já não. Então, esse dado ele é confiável, ele é corroborado pela ONU, pelo Banco Mundial, pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, por todos os organismos internacionais possíveis. A ONU, inclusive, participou desse processo, e era algo que eu ia dizer, que foi um prazer participar dessa live, e que não dá tempo de falar de tudo, né? Exemplo das políticas públicas feitas com Big Data, com auxílio da ONU, de quem foi chamado, o Banco Mundial, chamado para participar. Então, ele é um dado 100% confiável. Na China, neste momento, não existe pobreza extrema. Então, vamos deixar isso claro. 850 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza extrema. Existe uma linha do Banco Mundial que define o que é a pobreza extrema e uma linha do governo chinês. Essas duas foram alcançadas, que é uma pessoa ter vestimenta, lugar para morar, ter auxílio jurídico, ter saúde e educação. E isso é a linha do governo chinês, e a da ONU é 1,9 dólares por dia. Da ONU não, desculpa, do Banco Mundial. Então, na China, você não vai encontrar uma pessoa morando na rua, que é um fenômeno fantástico. Você não vai encontrar mendicância, a extrema pobreza você não vai encontrar. A pobreza relativa, ela pode ser encontrada. O que é a pobreza relativa? É quando a pessoa
não consegue desenvolver todas as suas habilidades por causa de uma condição estrutural, que é o que acontece muitas vezes aqui no Brasil. Por exemplo, ninguém tenta medicina, porque a faculdade de medicina é deixada sempre para a elite, porque você não conseguiria concorrer. São raros os casos que conseguem, não é? Então, essa pobreza ainda há um pequeno percentual de pessoas nesse tipo de pobreza. A pobreza extrema, a gente pode dizer sim que foi erradicado, e é um dado histórico que eu considero. O próprio Elias, participei de uma live com Elias na TV Grabois, que ele mesmo classificou como um dos maiores feitos da humanidade, junto com o homem pisar na Lua. E eu vou teimar que é mais do que um homem pisando na Lua. Tirar 4 vezes a população do Brasil da extrema pobreza e dar dignidade, casa, saúde, educação para essas pessoas é realmente impressionante, assim. Eu falo até sou até empolgada, mas é um tema de se apaixonar, de fato. Deixa eu só agregar um dado, porque a gente fala a pobreza extrema é uma camada. Tem a pobreza relativa, ou seja, as pessoas que ainda estão numa condição precária. A China ainda tem 38% de população camponesa, né? Então, a mobilidade social é um processo de múltiplas dimensões: saúde, educação, água, internet, bem-estar, enfim. A China urbanizou, para o Haroldo, aí, que é engenheiro e certamente gosta dos dados e dos números, né? A China urbanizou 650 milhões de pessoas nas últimas 4 décadas. Tá? Quer dizer, como é que você urbaniza 3 vezes e pouco a população brasileira, tá? Sem favelização? Basta comparar com todos os demais países da periferia do sistema: Índia, México, Colômbia, Brasil, África do Sul, Nigéria e por aí vai, para perceber que todos eles são compostos por 30%, 20%, 40% da população das suas metrópoles vivendo em autoconstruções sem água, luz, né, saneamento. Na China, você pega, por exemplo, uma cidade que nem Shenzhen, que tinha 100 mil habitantes em 82, hoje tem 11 milhões de habitantes, e nesses 40 anos urbanizou, portanto, 11 milhões de pessoas, ou 10 milhões e 900, sem favelização. Isso é um fenômeno absolutamente fantástico, que certamente, se nós tivéssemos um debate menos etnocêntrico e menos dependente da mídia corporativa, seria objeto de documentários, filmes, séries, reportagens, cadeiras na universidade, e ninguém sabe nada sobre esse processo de urbanização, de construção do plano diretor, de produção de habitação, de oferta de água, de oferta de transporte. Como é que você consegue prover esse conjunto de serviços, sendo que a velocidade da população urbana, e portanto que está fazendo a mobilidade social, é avassaladora? Isso deveria ser objeto de muitos estudos, mas quando há uma crise no setor financeiro chinês, no caso da Evergrande, vira panaceia universal, mesmo que, diferente dos Estados Unidos, não tenha gerado desemprego em massa, não tenha levado a economia ao colapso e, mais importante, nenhum chinês tenha perdido sua casa. Muito bem, companheiro Diego Pautasso, companheira Isis, companheiro Haroldo, Diego e Isis. Ele está ali, esse jeitão dele, ele é um dos maiores especialistas em concreto do Brasil. Ele às vezes não gosta que a gente fale isso, mas ele é um dos grandes especialistas em concreto. O que não quer dizer, por favor, que vocês estão liberados para chamar o Haroldo para bater uma laje em casa. Não é isso. Haroldo, quer fazer alguma consideração final? Bom, eu só tenho a agradecer. De fato, foi uma delícia participar dessa live. Eu agradeço muito pelo convite. E dou os parabéns aqui para os debatedores, que foram fantásticos. Os parabéns. A gente também quer agradecer o convite ao Altair, que tem sido o nosso responsável por nos capturar aí, por nos abrir essa oportunidade. O Raul, que nos fez essa aproximação também, uma pessoa que a gente nutre grande admiração aqui no Sul. E dizer que esse formato de bate-papo, de conversa, ainda mais com 2 pessoas extremamente inteligentes e agradáveis, é muito, muito bacana. Estamos à disposição.
e ficamos felizes aí com a acolhida dos camaradas. Eu já é a segunda vez que participo, então estou sempre à disposição. Então, eu quero agradecer então, o convite, me senti muito honrada. Foi uma delícia de noite. Eu valorizo muito espaços, assim, iniciativas que a gente possa debater, acabar com mitos. E não deu para contemplar tudo, mas nos divertimos muito. Eu e o Diego, a gente faz um trabalho de divulgação científica nas redes, porque, como eu disse para o Diego, é necessário ocupar esse espaço, porque senão a extrema-direita ocupa, a gente vê o que acontece. Então, caso vocês tenham se interessados, pode seguir tanto eu ou o Diego, ou os dois, no Twitter. Lá eu vou colocando pedaços das minhas pesquisas, das minhas conclusões, socializando ali os estudos, e a gente continua um debate. E se convidados novamente, espero que sim, voltaremos com muito prazer. Foi ótimo conhecer o Haroldo, o Altair já conversava, mas ainda não conhecia pessoalmente, virtualmente, mas não ao vivo. Então, eu agradeço muito, eu agradeço a quem nos assistiu também. Muito bem, excelente, fantástico, com certeza essa live contribui muito para o desenvolvimento do currículo da nossa escola, que é sempre esse sentido da live, né? Discutir temas de fronteira, aprofundar aspectos do nosso currículo que a gente não consegue trabalhar em curso, né, nos cursos nossos, então tem sempre um monte de coisa que fica para esses debates que a gente está fazendo, e essas lives do João, semanalmente, cumprem esse papel. E vou quebrar o nosso protocolo aqui, antes da gente ir embora, chamar o nosso camarada Caio Botelho, que está aqui na técnica. Caio, põe o rosto aqui, Caio. Caio Botelho é o secretário de formação do PCdoB da Bahia e é o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Partido. E na semana que vem, na próxima terça-feira, vai ter exatamente a live do Núcleo de Ensino e Pesquisa de Partido, que é dirigido pelo Caio. Caio, dá uma palhinha para a gente aí, rapidamente, do que vai tratar a nossa próxima live do João. Eu quero só registrar que foi rigorosamente no improviso, né? O camarada jogou, mas é isso, faz parte também. Camaradas, naturalmente também agradecer a Isis e ao Diego, que fizeram exposição assim fantástica, acho que uma das excelentes lives do João, né? E olha que o nível aqui, o sarrafo é alto, porque as lives têm sido muito boas, modéstia à parte aqui é de todos nós, mas principalmente o Altair, que é o comandante geral aí do projeto, como diretor da escola. E na próxima terça-feira, né? E agradecer ao Haroldo também, né? Que também nos brindou com comentários muito bons e pertinentes. Na próxima terça-feira, a gente vai abordar um tema que também é muito importante, sobre partido, que expressa exatamente essa questão de partido ou movimentos, atualidades da luta, né, revolucionária, da forma, né, da luta revolucionária, enfim. Nós vamos pegar aí esse tema geral, né, com certeza virá aí um bom convidada para discutir com a gente esse assunto aqui, fortalecer o desenvolvimento da teoria de partido, que é tão importante para o nosso tempo. Mas é isso. Muito bem. Então, live fantástica. Boa noite para todo mundo. Boa noite para os internautas. Diego, Isis, Haroldo, Caio. Grande abraço. Até a próxima terça-feira com a live. Boa noite a todos aí. Abraço, Caio. Valeu. Um abraço, até mais.